Curiosidades que só existem no Japão. Conheça as regras escolares que existem lá. Então, rapaziada, segredos e curiosidades é só um modo de falar. Na verdade, todo mundo já conhece aí, né, a qualidade dos japoneses que eles possuem, né, como qualidade de vida, disciplina, respeito ao próximo. Todas essas qualidades a gente já sabe como que é no Japão. Todo mundo já conhece isso dos japoneses. E eu vou te falar aqui a algumas formas, né, que eles possuem, o segredo por eles ser um país tão de qualidade tão grande aí e diferente de todo mundo. Então, a primeira delas, né, é assim formar cidadão independente, bem diferente de muitos países que tem por aí, especificamente o Brasil. O que que eles fazem lá? Primeiro de tudo, rapaziada, eles formam cidadão independente. Desde criança, eles já formam o cidadão ali independente. Os japoneses são treinados, rapaziada, desde crianças, né? Desde pequenininha ali a serem independentes. Por isso que é muito difícil lá a gente vê japoneses que brigam com o professor entre tipos de coisa. Eu acho que isso cairia muito bem aqui no Brasil. Ou seja, eles são responsáveis, né? Eles são responsáveis desde criança com tudo que eles são, com tudo que eles fazem. Isso faz parte da sua rotina. Assim que saem no jardim de infância, rapaziada, eles seguem para a escola em pequenos grupos, tá ligado? Sempre supervisão, sempre olhados por adultos que orientam cruzamentos ou outros tipos de perigo. Dentro das escolas não são poucas as atividades que visam a independência dos alunos, como aulas de culinária, aulas de costura, cuidar de hortas, tarefas de doméstico, desde cedo, que se sujam tem que limpar. Isso a gente viu aqui na Copa do Mundo, né, que eles sujaram aqui o Maracanã e eles mesmos limpou, e sempre ajudar o próximo, né? Outra qualidade também que eles têm e é muito forte, que aqui no Brasil a gente bota a religião e lá eles têm um espírito japonês que na verdade se chama Yamato Damashi, que o significado em português a gente pode falar que é espírito japonês, ou traduzido para o português a gente pode falar espírito japonês ou alma do Japão. Trata-se de um conceito genuíno japonês que pode ter várias interpretações. Pode estar ligado ao patriotismo, o orgulho da terra onde nasceu, um sacrifício ou um ato heróico que as pessoas podem fazer pelo seu país, bem diferente aqui no Brasil, né? A gente vê, tipo assim, lá no Japão, por isso que os deputados, os governantes dele lá é bem diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles só roubam, roubam, roubam e fica tudo como está. Alguns podem interpretar como doar-se ao máximo, evoluir espiritualmente. Na verdade, eu acredito que o Yamato Damashi se caracteriza por um conjunto de virtudes como persistência, força de vontade e honra, que reflete na conduta do indivíduo e que ajuda a formar o seu caráter. É, Queria só que não comparar, né? Mas a diferença, tipo assim, vou botar a religião, eu vou falar assim da religião brasileira como um todo, e também queria falar assim sobre esse assunto aí do Yamato Damashi. É muito diferente, cara. A gente vê assim as religiões, todas as religiões, a gente vê o quanto elas tá enganando o povo brasileiro, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. A gente vê diversas religiões aí que estão enganando o povo brasileiro e assim muitas delas ficando ricas. Eu falo desde do, dos crentes até os candomblé, que tipo assim, não são todos, gente, mas aqui no Brasil a gente vê um número muito grande de igrejas, né,
que estão ali só para enriquecer, assim como o candomblé também. Muitos fazem aí o seu trabalho enganando você e às vezes você nem percebe. Não estou falando da religião uma específica, estou falando de todas, ou seja, isso vem desde pequeno, desde a criação. Se as religiões desde pequena que a gente tivesse educação, se a gente tivesse a honra que os japoneses têm, se a gente tivesse a persistência que eles têm em evoluir, a gente com certeza seria bem diferente aqui, né? E outra forma também é trabalhar, né? Trabalhar sempre assim, não ser preguiçoso, tipo assim. Claro que toda regra tem sua exceção, mas no geral os japoneses se dedicam com afinco ao trabalho. Não é à toa que a média de horas dos trabalhadores de lá por salários no Japão é de 2.450 horas ao ano e é o que é elevado em comparação com outros países, como os Estados Unidos, de 1957 horas ao ano. Reino Unido são 1911 horas ao ano. A Alemanha são 1870 horas ao ano. E França é 1680 horas ao ano. Eu não vou nem citar aqui no Brasil, porque eu não sei, né? Porque aqui no Brasil eles não querem. Parece que eles não querem que vocês sejam, que a gente, vocês, eu sou brasileiro, parece que eles não querem que a gente seja independente. É por isso que a gente vê aí Bolsa Família, esse tipo de coisa. Porque, o, na minha concepção, o que os nossos governantes aqui do Brasil quer é que a gente continue um povo burro que depende do governo. E lá no Japão a gente vê um pouco diferente isso. Embora seja uma qualidade louvável, esse fato tem um lado ruim, que tipo assim, é o que eu tô falando. Não é só coisa boa, tem um lado ruim que, por exemplo, que por excesso de trabalho, né, suicídio comprovado por condições estressantes de trabalho, sem contar as pessoas que acabam se afastando do trabalho por invalidez em decorrência de quadros depressivos, entendeu? Ou seja, isso daí é um ato, tipo assim, trabalhar, 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 é um ato que você pode ficar até um pouco estressante. E é por isso que tem estudo lá no Japão que sim, relatos de pessoas que se suicidam por excesso de trabalho, entendeu? Mas só que isso aqui é um assunto para outro vídeo, né? Eu tô falando aqui um pouco do espírito do Japão, né? Vestir a camisa da empresa. Toda empresa que tem um japonês ou quem já trabalhou com japonês sabe que os cara é brabo. Se eles trabalham na sua empresa, eles vestem a camisa da sua empresa. Uma coisa que é observada no Japão é a lealdade dos funcionários. Sério, eles são muito leais, tá ligado? Dentro de uma empresa sempre tem exceções, é claro, mas no geral os japoneses não costumam ficar mudando de emprego. A maioria prefere fazer uma carreira vitalícia na empresa onde começou a trabalhar e lá ficar até se aposentar. Sério, aqui no Brasil é muito diferente. Muito diferente, porque também há algumas empresas aqui, tipo, que não colaboram. Mas é muito comum aqui no Brasil a gente ir para um trabalho, não gostar do certo tipo de trabalho e já pedir baixa na carteira, né? Por um outro lado, notamos que as mulheres ainda são minorias em cargos de liderança no Japão. Sim, lá eles têm esse preconceito ainda. Eles é um país maravilhoso, mas lá eles têm esse preconceito ainda. Boa parte deles não fazem carreira dentro das empresas e nem tem empregos afetivos. A maioria das mulheres casadas busca trabalhos temporários. Temporários. Esse fato se deve às raízes culturais, onde a mulher costuma deixar o emprego após a maternidade para se dedicar exclusivamente à família. Então, esse daqui é uma curiosidade muito importante que tem lá no Japão. E outra aqui que eu vou falar,
uma curiosidade que tem, cara, lá deles lá é o controle nas finanças no dia a dia. A gente tem costume de falar que os japoneses são mão de vaca. Todo mundo fala isso, mas não, cara. Eles aprendem desde pequeno controle nas finanças. Não é igual a gente brasileiro. A gente brasileiro, a gente ganha. O nosso salário mínimo é de 1.500, não sei. A gente pega esse dinheiro, a gente vai pagar nossas dívidas, paga tudo que tem que pagar e depois a gente compra o que? Cerveja. Não todo mundo. Ou a gente compra cerveja, ou a gente compra. Ou a gente não tá nem aí, na verdade, né? E lá eles têm esse controle, mano. Lá eles têm esse controle nas finanças. No geral, os japoneses são pessoas moderadas em relação aos gastos no dia a dia. Talvez isso possa ser nos tempos difíceis causados pelas guerras. Lá foi um país que teve muita guerra, então também por isso que eles têm esse costume de já guardar dinheiro, porque lá no Japão a gente, tudo pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, desde guerras, tsunami, entre outras coisas, desastres naturais, a gente não é raro lá, a gente encontra um supermercado lotado meia hora antes de fechar. Nesse horário, os preços de muitos alimentos caem pela metade. Entenderam a lógica dele lá? Ou seja, o Japão é um país muito imprevisível, tá ligado? Eles é muito imprevisível. Hoje em dia os tempos mudaram e a nova geração de japoneses tem se mostrado mais consumista quando comprados. As gerações anteriores não tinha muito essa, tá ligado? Não tinha muito essa brincadeira. Hoje a gente vê que assim como o Brasil está evoluindo, o Japão vai evoluindo também. A gente vê que, tipo assim, antigamente, sobre as mulheres, eles eram bem rígidos. Hoje está mudando, mas ao meu ver, isso não é uma característica presente apenas no Japão. Trata-se de um fenômeno mundial decorrente das inovações tecnológicas e também do poder de compra do cidadão. Ou seja, assim como o mundo muda, o Japão está mudando também para melhor. É, obstinação. Sim, rapaziada, obstinação. Essa é uma palavra que define bem o caráter japonês. Quem vê o Japão hoje nem consegue imaginar que o Japão um dia chegou a ser considerado um povo atrasado e inferior aos outros povos. Ou seja, antigamente o Japão era visto de um jeito, hoje o Japão já é visto de outro. Hoje a gente bota eles mais como exemplo, tá ligado? Por ser uma ilha onde 70% de suas terras são tomadas por montanhas e vulcão, não havia muitos recursos naturais e pastagens. A fome e a pobreza eram duas coisas que faziam parte do Japão naquela época. Para piorar a situação, como não é segredo para ninguém, a Segunda Guerra deixou o país destruído e sem rumo, sem contar os sucessivos episódios de desastres naturais que a gente viu aí, desastres naturais que eu já falei aqui. O Japão de tempo a tempo, como terremotos e tsunamis, entendeu? O Japão conseguiu superar todas as dificuldades. Não tem nenhum. Tem, mas é muito difícil viver lá no Japão por causa de guerra, por causa de coisas naturais que acontecem lá, as dificuldades com muitas obstinação. Investiu em tecnologia e indústria automotivas e conseguiu estar hoje entre as maiores potências do mundo, mesmo com algumas instabilidades econômicas pelo percurso. A conclusão que chego é seguinte, mano. Por pior que seja o obstáculo, a nação japonesa sabe dar a volta por cima e não desistir. E não desiste, mano. Ele não desiste. Ele não desiste fácil. Já tivemos inúmeras provas disso. É por isso que o Japão, assim, todo mundo olha antigamente todo mundo olhava para o Japão e pensava assim: nossa, que país ultrapassado. Hoje a gente olha para o Japão
e tem mais respeito. E outro segredo, cara, e outra curiosidade que tem no Japão é a vergonha moral. Eles, além deles ser tímidos, eles têm uma vergonha moral que é fora do comum. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui um deputado rouba aqui no Brasil. E ele não quer nem saber, ele rouba mesmo. Lá no Japão, não todos, né, que não todos, mas podemos dizer que 87% eles ficam com vergonha, e a gente já viu relatos disso passando em reportagens de TV. Os japoneses, no geral, sentem muita vergonha diante de atos indecorosos, mas o conceito desse sentimento no Japão é algo raramente visto em outros países. Nos tempos dos samurais, a vergonha e a honra era levada a muito a sério através de rituais suicidas, como se matar mesmo. Tipo, ele perdeu um combate, a gente viu isso num filme, naquele filme lá do Último Samurai, onde se eles perderam um combate ali, mano, eles se matavam de tanta vergonha que eles se sentem. Ou seja, desde muito antigo eles já faziam isso. Eles, tipo, perdi, eu falhei numa coisa, eu vou me suicidar. Isso chega a ser até um pouco assustador, né? Em que os indivíduos dão uma facada no estômago. Isso era muito visto com os samurais, tá ligado? Quem já viu esse filme tá ligado no que eu quero falar. A prática não existe mais, ainda bem, né? Porque já pensou, assim, se existisse hoje, mano, ia ser muito louco. Mas seu conceito ainda prevalece na sociedade japonesa. O termo Haji Shirazu pode ser traduzido como não ter vergonha na cara. Cara, muitos políticos aqui no Brasil têm isso, não tem vergonha na cara. É considerado uma acusação grave no Japão. Por isso, a maioria da população nipônica tem a preocupação de manter uma boa conduta e não violar regras sociais. Diferente aqui no Brasil, a gente tá violando regra sempre. Eu mesmo violo regra, você também já deve ter violado regra, todo mundo. Porém, de vez em quando sai na mídia casos de políticos ou celebridade que se envolve em algum tipo de escândalo pedir desculpa. Agora é um pouco difícil ver aqui no Brasil publicamente. Publicamente então é raro. A gente vê muito mais das celebridades, não dos políticos. Eu nunca vi um político aqui do Brasil vir publicamente e falar: eu errei, cara, desculpa aí por ter roubado milhões e deixado milhões, conforme a gente não vê isso. É uma obrigação moral. Em alguns casos, a pessoa envolvida no escândalo, mano, se retira do cargo. E o caso ainda é em que a pessoa comete suicídio como forma de redenção. Mano, eles é meio psicológico nisso, tipo assim. Seria, cara, pra pensar assim, aqui no Brasil, já pensou se a moda pega, já pensou se, tipo assim, um político roubou aqui no Brasil, roubou pra caramba, e ele, tipo assim, fica depressivo, e ele vem publicamente e fala: galera, desculpa aí em ter roubado, e depois, tipo assim, a gente tem noção, cara, do quanto suicídio ia ter aqui no Brasil, do tanto de pessoa que roubou já o Brasil, cara. Ia ter muito suicídio, não ia ter mais ninguém em Brasília, ia fechar assim, tá ligado? Mas deixa pra lá, né? Vocês entenderam, assim, eu acho que vocês entenderam. Outra curiosidade também, né, é a cooperação em grupo. Eu tô rindo assim porque aqui no Brasil não tem. Eu vou falar de uma história que aconteceu comigo. Eu há poucos dias eu fui trabalhar num trabalho assim que era de gesso, né? Montando parede de gesso. É um novo trabalho que tá surgindo por aí. E, mano, os caras escondiam, as pessoas lá onde a gente trabalhava junto, escondiam as ferramentas. Escondia a ferramenta pra eu não usar, mano. Isso é ridículo, eu achei ridículo. E, tipo assim, quem trabalha assim
Principalmente empresas grandes sabe que rola muito isso, em vez de lá no Japão, não. Lá no Japão eles trabalham em grupo. Uma característica interessante que admiro muito na sociedade japonesa é seu espírito de trabalho em grupo. Está em uma metodologia muito eficiente de enfrentar o obstáculo. Existe uma frase que diz: sozinho eu vou mais rápido, mas junto vamos mais longe. Aqui no Brasil é bem diferente. Eu vou ferrar o amiguinho e aí eu vou mais longe. Eu tenho meu cargo aí bem tranquilo. E isso é errado, gente. Eu acho que todo você que está assistindo o vídeo até agora, comente aí, mano, assistiu o vídeo e foi mais longe, que aí eu vou saber, tá ligado? Que você ficou aí cerca de 20 minutos aí assistindo o vídeo. Podemos observar esse pensamento no cotidiano do Japão. Mano, é muito diferente. Os caras é muito diferente. O método Hinge, por exemplo, é muito utilizado pelas empresas no Japão. Trata-se de um processo japonês de tomada de decisão baseada no consenso de grupos e no comprometimento individual de cada participante envolvido na organização. Essa metodologia é com certeza uma das chaves para o sucesso das empresas japonesas. É por isso que aqui no Brasil a gente vê muita empresa que começa muito bem e depois falha, porque o olho grande, a inveja, isso tudo atrapalha. Então você que está assistindo aí o canal, você que está querendo montar uma empresa, você que é uma empresa pequena, já tenta botar essa metodologia dos japoneses aí, entendeu? Você, em vez de botar, quando você perceber que tem um ali e ali já com inveja, você já dá uma trava nele, entendeu? E já fala, mano, junto vamos mais longe, tá ligado? Então fica a dica aí, inteligência empresarial. A gente sabe que eles é muito inteligente em tudo e sempre tá fazendo tecnologias aí toda hora, tá ligado? E o Japão sabe como ninguém criar produtos e fazer com que eles ganhem aceitação do público. A gente vê aí, né, muitas coisas aí que já foram inventadas por japoneses e que eles apresentam pra gente e o mundo ama tudo que eles fazem, sério, o mundo ama tudo que os japoneses fazem. Há grandes empresas japonesas de diversos setores sabem lançar mão de recursos para aumentar a produtividade e competitividade no mercado onde atuam através de suas inovações tecnológicas. As indústrias japonesas produzem mais em menos tempos, sem que a qualidade dos produtos sejam prejudicados. Eles é muito bom nisso, mano. O sucesso das empresas japonesas está ligado às filosofias empregadas em suas administração. A minha língua está um pouco presa, né? Eu acho que é o Frei que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. A evolução industrial no Japão foi realizada de forma organizada e centralizada em cima de três valores culturais importantíssimos: pátria, família e trabalho. Na concepção japonesa, cada valor depende do outro para dar resultados. Muito diferente, não só do Brasil, mas do mundo. Valores éticos e morais, atendimento ao público, justiça e honestidade, trabalho em equipe, esforçar para melhorar, cortesia e humildade, respeito à natureza, eles é muito bom, gratidão pelas bênçãos. A gente, tipo assim, eu quando eu tava trabalhando nesse emprego, quando eu tava no trem indo trabalhar, eu via muita gente já reclamando do emprego, tá ligado? Já falando, e lá eles têm muito isso, gratidão por tudo. Por isso que eles é diferente. Princípios e valores éticos estão profundamente enraizados na cultura japonesa. Nas empresas, por exemplo, existe uma espécie de modo criado em 1933 por Konosuke Matsushita, fundador da empresa Matsushita Electric Company.
cara, eu fui bem agora, que é considerado por muitos japoneses como o pai da gestão empresarial. Matsushita é conhecido por tratar seus funcionários como se fosse da sua família. Aqui, meu pai, ele é, ele é da minha família. E meu pai, claro que ele é da minha família e ele é pedreiro, né? E ele é muito bom, por sinal, muito bom pedreiro. Mas, mano, quando eu fazia um bagulho errado, ele me dava uma voadora. Eu acho que a vontade dele era de me dar uma voadora. Mano, é sério. E lá é diferente, assim. Muito diferente, cara. Cara, se meu pai fosse um japonês, eu acho que ele seria bilionário, porque ele é muito bom na obra. Modelo de gestão chamada de 7 princípios orientadores ou 7 espíritos de Matsushita. Cara, eu vou falar isso pra ele, cara, que você tem que ter o espírito de Matsushita. Ajudou sua empresa a desenvolver e a prosperar. E hoje, cara, eu vou ensinar isso pra ele mesmo. E hoje serve como base de gestão para muitas outras empresas japonesas. Primeira, atendimento ao público, fornecer bens e serviços de alta qualidade a preços razoáveis que contribuem para o bem para o bem do público. Quando meu pai vai dar o preço na casa que ele vai fazer, ele quer cobrar o olho da cara. E, tipo assim, sempre para as pessoas mais pobres, cara, eu tenho que falar isso para ele. Justiça e honestidade. Ser justo e honesto em todos os negócios e ter uma boa conduta pessoal. 3. Trabalhar em equipe. Naquele trabalho que eu falei, os caras escondiam a ferramenta, então essa empresa nunca vai ser uma empresa top no mundo, porque onde tem funcionários que escondem ferramenta do seu próprio amigo para trabalhar, essa empresa não vai ser top do Brasil, não vai mesmo. Reunir habilidades baseadas na confiança e no respeito, tá ligado? 4. Se esforçar sempre para melhorar, lutar constantemente para melhorar as performances empresariais e pessoais. 5. Cortesia e humildade. Ser humilde, mano. Ser sempre cordial, modesto e respeitar os direitos e necessidades dos outros. Nessa última empresa onde eu trabalhei não tinha isso. Como eu era o mais novo, então eu tinha que ficar quieto e não falar nada. E, tipo assim, os caras via tu se lascando e não te ajudava. E, tipo assim, e o chefão viu tudo isso e mesmo assim, eu ainda saí como errado na história. Mas eu não vou botar culpa só nele lá, porque também, tipo assim, eu por ser um cara que sempre falei o que eu penso, né, nunca baixei a cabeça para ninguém, tinha um cara lá que ele pensava que ele era o bambambam, ele falava e as pessoas tinham que ficar quietas, e como eu era novo nessa empresa, né, ele falava e eu não ficava quieto, porque ele era tipo assim, peão igual eu, tá ligado? Ele era trabalhador igual eu. A gíria, ou seja, ele era da mesma merda igual eu, então ele queria muito se botar em pô. E por ele ser alto e forte, para vocês terem uma ideia, ele era igual o Julius do Todo Mundo Deu Cris, o pai do Todo Mundo Deu Cris. Ele falava e todo mundo abaixava a cabeça. E ele falava comigo, eu não abaixava a cabeça. E a gente sabe que tem muito isso nas empresas, né? Tem aquele cara que quer ser o fodão. E eu não abaixava a cabeça. E aí ele fez lá a patotinha dele. Mas, tipo assim, olhando pelo meu lado, se eu quisesse continuar trabalhando lá, a gente não pode se deixar levar pela raiva. Mas, tipo assim, a gente também tem que ser besta. Ele queria ser o fodão. Caraca, perdi. Será que eu vou perder a monetização? Poxa, né? Ele queria ser o homão e eu era. E eu, tipo assim, mano. E tipo assim, ele queria ser o Thanos, tá ligado? E eu tava lá e eu era tipo assim, o Capitão. Não, eu era tipo assim, o Capitão América, alguma coisa assim. Quando o cara, naquela hora, quando ele tenta dar um soco, ele segura o braço dele. E ele não conseguia, mano. Até um dia ele me pediu desculpa. E no outro dia seguinte,
o chefão lá, o todo-poderoso chefão, o encarregado que tinha medo desse cara, falou que não precisava mais eu ir. Gratidão pela sete, gratidão pelas bênçãos. Ser sempre grato por todas as bênçãos que recebe. E tipo assim, essas pessoas que formaram a patotinha pra mim, e isso não é choro, gente, eu tô falando coisa que aconteceu, tá ligado? E tipo assim, elas trabalhavam mais longe, tipo assim, perto do cara, eles era abraço e beijo, perto do chefão geral lá. Mais longe, como falava mal do cara, e a gente sabe que tem muito isso. Enfim, essas são algumas características da sociedade japonesa que considero importante e que ajudaram a trilhar o processo, o progresso do Japão, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, coisa que aqui no Brasil eu acho que, tipo assim, será que a gente vai ter que esperar acontecer uma guerra aqui no Brasil para os nossos governantes começar a mudar? Tá ligado? Na sua concepção, qual característica citada é a mais interessante? Não deixe de comentar. E outra, rapaziada, você que é fanático aí pelo Japão, assim como eu acho que se o Brasil adotasse algumas coisas lá do Japão e botasse aqui no Brasil, acho que a gente iria muito mais longe. A gente tem um futebol que, cara, eu tenho várias ideias que poderia tirar milhões e milhões de pessoas da pobreza com o futebol, tá ligado? Eu tenho muitas ideias sobre isso. E se você gosta também da linguagem japonesa, eu vou deixar aí o link nos comentários aí, se caso você quer aprender a falar japonês, se caso você vê animes japonês, se caso você vê desenho japonês, se caso você vê séries japonesas, que é uma coisa que eu gosto muito, eu vou deixar esse link aí para você estar aprendendo a falar japonês. E é muito diferente, galera, você ver qualquer série no modo original do que você vê dublado. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e viu o vídeo aí até hoje, comenta assim. Sei lá, não precisa comentar nada não, só fala valeu menor, é nóis. De boa. Show.